Chegamos agora ao terceiro tópico da nossa lição, uma lição que tem por título Batizado em Cristo. E nesse terceiro tópico, vamos considerar crucificando o velho homem. Irmão Sansão, existe outra forma de ser crucificado sem passar pela experiência do Calvário? Não há, né? Porque para muitos o Calvário é tudo. Chegou ao pé da cruz pela fé no Calvário, então você está salvo, está garantido. E siga intelectualmente crendo nessas coisas. Ali é o início. O início da carreira cristã é o pé da cruz. Ok? Certo. Agora, alguém porque nasceu na fé ou porque intelectualmente aceitou a fé e não quer ir à cruz do Calvário, ele está criando outra forma. Tem até religiões oficiais que nunca ensinam as pessoas a ir à cruz do Calvário. Faz comentário, faz festa do dia da cruz, lá da morte, mas os seus catecúmenos não são levados ao pé da cruz. Aqui está dizendo que é o nosso início. Sim. Onde é que estamos? Será que eu comecei do início? Ou não comecei? Ou quis começar lá na frente, pulando a etapa da cruz. Né? Pulando. Então, não funciona já assim. Estou crucificado com Cristo. Já estáis mortos. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse é o princípio. Sim. A nota ela aborda alguns pontos e eu gostaria de trazer dois para a nossa reflexão e quero colocar isso não como um julgamento, mas como uma reflexão para que todos nós que já somos partes da Igreja de Deus possamos também entender a nossa responsabilidade em torno disso, né? Porque existe uma tendência de apenas acusarmos uma classe de pessoas dentro da igreja, especialmente a liderança, pelo que eu vou mencionar. Diz assim, há necessidade de um preparo mais completo por parte dos candidatos ao batismo. Nós colocamos essa carga de responsabilidade de preparo de candidatos ao batismo sobre os líderes, especialmente aos pastores, né? Claro, eles têm essa responsabilidade, mas é exclusiva deles? Na lição da semana passada ou há duas atrás, nós mencionamos algo relacionado à responsabilidade que cada pessoa tem em relação ao corpo de Cristo. Às vezes nós queremos que cada igreja tenha o seu ministério, tenha a sua igreja, foi na lição da semana passada mesmo. Cada igreja tem o seu pastor ou tem o seu obreiro, e toda a carga de atividade missionária, dar estudo bíblico, preparar alguém para o batismo, fica sobre os ombros deles. Ele. E a pessoa está lá no trabalho e descobre alguém que tem interesse em saber mais do Evangelho. Ao invés dela mesmo levar o Evangelho, corre lá na igreja, pastor, me ajuda e tal. E ficamos assim, completamente dependentes, ou transferimos, ou terceirizamos uma parcela de responsabilidade que todos nós temos. Exatamente. Então, quando aqui fala sobre a necessidade de um preparo mais completo por parte dos candidatos do batismo, agora imagine um campo onde o pastor, o obreiro, nem consegue estar assim semanalmente visitando essa pessoa. Quem vai dar atenção? Ou quem deveria dar atenção? É quem conheceu a alma, né? Exatamente. A igreja ali, os membros têm que estar acompanhando, estar ajudando, discipulando este que está se achegando ao redil do Senhor. Daí joga, não, é o pastor, mas o pastor não preparou direito, tá vendo? É isso, aquilo, mas o que você fez para contribuir para que o processo estivesse mais de acordo com a vontade de Deus? Porque, como pessoas falhas, eu não estou defendendo aqui a classe pastoral, mas pode existir falhas nesse sentido, de repente promover um preparo mais completo. Mas precisamos refletir, porque a lição aqui não é apenas para pastores, estamos falando para a congregação como um todo, e a lição veio para todos nós. Precisamos nós perceber onde podemos ajudar essas pessoas. Às vezes, daí vamos jogar mais outro ponto, né? Vemos uma pessoa com uma dificuldade, por exemplo, no vestuário. Já vamos para cima do pastor, o pastor tem que falar, o pastor tem que conversar com aquela pessoa, o pastor tem que resolver isso.
Mas onde está a nossa responsabilidade como irmãos em Cristo de fazer a nossa parte nesse processo? Nós vimos também na lição anterior que se eu vejo alguém em falta, eu, que vi, devo ir ter com ele. Se ele não aceitar a exortação, a repreensão, levo mais um, levo mais dois, conversamos. E tem todo um processo que Jesus definiu, Jesus determinou. Não é o Luzirley, não é o Sansão, não é uma decisão estabelecida ou uma tradição estabelecida pela igreja. Jesus disse com muita clareza qual é o processo. Mas é mais fácil julgar do que fazer a vontade de Cristo. Não é verdade? Então, há necessidade de um preparo mais completo, mas esse preparo mais completo só o será se todos nós nos envolvermos nisso. Quando é que, nesse processo, às vezes nós não apenas não beneficiamos a pessoa, não participamos no seu crescimento, mas nós participamos de uma forma negativa. Quando temos a oportunidade de estar com essa pessoa, às vezes falamos mal da igreja, falamos dos problemas da igreja, às vezes falamos de problemas de A, de B e de C, ou compartilhamos de coisas do mundo que estão ali fervilhando na nossa mente. Ao invés de estar contribuindo para o desenvolvimento e crescimento da alma, às vezes ainda somos uma pedra de tropeço, né? Agora, mas vamos mais uma outra frase à frente, que diz assim, que precisa, né, de uma ligação salvadora com Cristo, e mais à frente, é pela conformidade com a vontade de Deus, em nossas palavras, nosso comportamento, nosso caráter, que demonstramos estar conectados com Ele. Então precisamos ter uma conexão viva com Cristo, que se manifestará na nossa vida através da forma como nós falamos, do que nós comunicamos, transparecerá também no nosso comportamento, na forma como nós lidamos com as atitudes diversas, né? Aí através do nosso caráter. E isso então vai demonstrar a verdadeira conexão que temos ou não com Cristo, né? Amém. São reflexões profundas e muito oportunas. Precisamos meditar nesse processo, que tipo de conexão tenho com Cristo. Já passei pelo batismo, ok, mas será que essa conexão com Cristo está realmente estabelecida? Não passei pelo batismo, tal, é o mesmo caminho. Precisamos seguir adiante. E seguindo adiante, vamos à pergunta B. Já que a morte para o próprio eu é o começo da vida, com que frequência ela deve acontecer? Além disso, como mantemos essa morte? A frequência é diária, cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus. A pessoa não se gloria nela mesma, mas em Cristo. E como mantemos essa morte? Isso. Para a gente sentir necessidade de morrer para o eu, a gente precisa conhecer mais profundamente a vontade de Deus. Entra na questão anterior, né? Sim, do você tem que ler, você tem que, quando vê os outros errados, ver se você também não tem seu erro. Quando alguém te apontar o dedo, reparar se não está certo. Então, tudo isso são maneiras de descobrir que precisamos morrer para o eu, para o pecado. Isso pode ocorrer no lar, né? A esposa adverte o marido adverte a esposa, os filhos. De vez em quando eu me lembro de coisas que meus filhos falavam, eles não sabiam falar uma linguagem que talvez nós saibamos aqui ou estejamos falando, né? Mas eu percebi, isso aqui é Deus falando através do menino. Ele todo dia recebe instrução, criança tem que ser instruída mesmo. Sim. Mas tem dia que ele fala para nós, será que o pai não está vendo que também está errado? E se eu ver que estou errado, eu não vou mandar o menino calar a boca, né? Que muitos pais fazem isso. Cala a boca, menino. Devo morrer para o eu, devo me converter. Exato. Muito bem, então nesse terceiro tópico aprendemos sobre crucificando o velho homem. Não é uma tarefa fácil, mas possível com a graça de Deus. Não apenas possível como uma coisa que eu posso escolher fazer ou não,
mas é algo essencial para que alcançamos a eternidade. As edições Vida Plena apresentam a meditação Joias Preciosas da Verdade, uma compilação de escritos de Ellen White organizada pelo pastor Alfredo Carlos Saz, com o objetivo de compartilhar tesouros que ele encontrou na Palavra de Deus ao longo da sua vida. Com experiência como líder e presidente da Conferência Geral, o pastor Carlos Saz apresenta temas como o amor de Deus, a salvação em Cristo, a graça divina, a firme esperança, o juízo investigativo, a volta de Jesus e outros, os quais ele considera eficazes para uma vida cristã plena e abundante. Sua intenção não é esgotar esses temas nem apresentar um tratado de teologia, mas sim compartilhar aquilo que aprendeu e viveu ao longo de sua jornada com Deus pela leitura desses escritos. Com isso, acreditamos que esses textos podem trazer o poder transformador da Palavra de Deus para a sua vida. Que a bênção de Deus esteja tanto na leitura quanto no crescimento espiritual que ela pode atrair. Assim, descubra essas joias da verdade e permita que elas brilhem em seu coração e alma.